Queridos, eu estava pensando sobre esse aviva. E nós estamos vivendo, esse tempo de aviva. A própria palavra fala aviva. E a gente se pergunta por que nós estamos fazendo uma conferência de aviva? Sim, porque nós queremos ser avivados. E se eu perguntar a alguém aqui, quem veio por mais de Deus, quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer ser avivado, eu imagino que todo mundo vai reagir. Amém? Agora a pergunta é: para quê? Porque a gente vem, a gente clama, a gente se enche, a gente fala: eu quero ser avivado, eu quero ser cheio. Ah, Pai, me enche da tua presença. Mas a pergunta é: para que eu quero ser cheio? Simplesmente para dizer que eu estou sendo cheio? Não. Por que eu quero ser cheio? Para simplesmente ter uma vibe bacana e eu sentir o negócio, ai, que presença, que negócio bacana. Não, porque se isso bastasse, seria uma questão meramente individual. Então eu vim aqui nessa noite para te explicar por que você está no Aviva. Eu vim aqui nessa noite para te explicar o porquê que você está procurando ser cheio do Espírito Santo e ser avivado. Quem quer saber? Tá fraco? Quem quer saber? Sabe por que você veio para ser avivado? Porque você tem um propósito nessa terra. Porque você tem uma missão nessa terra. Você não foi criado à toa. Deus te criou com um propósito. Então tudo aquilo que nós fazemos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos enchemos, é por isso que nós buscamos mais da presença, porque nós precisamos cumprir o propósito que Ele nos encomendou. Tem gente que às vezes chega para mim e fala: pastora, mas todo mundo tem propósito? E eu amo responder essa pergunta, porque eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta: Deus por acaso cria alguma coisa à toa? Se Deus não cria algo à toa, então olha para alguém e diga: você tem propósito. Deus tem um plano para você. Agora o ponto é: se Deus tem um plano para mim, eu preciso me direcionar naquilo que Deus tem para mim. Eu preciso fazer aquilo que Deus me criou para viver, aquilo que Deus me criou para ser. Porque perceba bem, até o próprio Jesus, quando a Bíblia diz que Ele abre mão da sua glória, se faz semelhante a um homem, se esvazia, se torna servo, e Ele sai de um lugar de plenitude. Porque entenda algo, Jesus estava muito bem interagindo ali a Trindade. Ele não precisava ter que abrir mão de tudo que abriu para vir nessa terra. Mas por que Ele fez? Porque Ele tinha um... Vou falar de novo, Ele tinha um... E por causa do seu propósito, Ele faz tudo que Ele faz. A Bíblia fala em João capítulo 6, verso 38 e diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então se o próprio Jesus, Ele sai de toda essa plenitude para vir para a terra para cumprir um propósito, então nós não nos enchemos para simplesmente nos sentirmos bem. Nós não nos avivamos para simplesmente dizer: ai, eu estou aleluiado, eu estou avivado. Não, nós nos enchemos porque quanto mais nós somos cheios do Espírito Santo, menos de nós aparece e mais dele se manifesta onde nós estamos, aonde nós vamos. É isso que Deus quer fazer, não somente com quem está no altar, no microfone. É isso que Deus quer fazer com todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. O problema é que nós começamos a associar propósito com visibilidade. O problema é que nós começamos a achar que cumprir propósito tem a ver com quão famoso eu sou, quão conhecido eu sou. Quando na verdade, meu irmão, deixa eu te dar uma notícia: nem todo profeta na Bíblia se sabe o seu nome. Existem muitos profetas conhecidos como profetas anônimos. Existem muitas mulheres da Bíblia que se conta a sua história, mas não se conta o seu nome. A samaritana, a sunamita, ninguém sabe o seu nome, mas a sua história foi um legado. Então o que eu estou querendo dizer? Que você está aqui para entender qual é o propósito de Deus na sua vida.
que você está aqui para se posicionar e começar a viver não para ontem. Você precisa agora começar a viver aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para o seu negócio, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Mas o ponto é, o que eu preciso entender para ser eficaz no meu propósito? É por isso que eu quero que você possa me acompanhar nessa leitura. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Quem ama a palavra de Deus? Se der para me dar um pouquinho mais de retorno aqui na frente, porque empolgo e eu quero gritar. Aí eu grito menos. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Tem uns sinceros. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. E o texto diz assim: no 9º ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado. Irmão, eu amo ler a Bíblia visualizando o que o texto está dizendo. Você consegue entrar no texto junto comigo? Amém? Então visualize em nome de Jesus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, que disse: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a... Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Senhor, nessa noite eu te peço, Espírito Santo de Deus, que na mesma liberdade que nós estamos desde o início desse culto, o Senhor possa agir de maneira sobrenatural. Por isso eu te peço, Pai, que a tua palavra possa entrar e invadir os corações. A tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso eu clamo agora pela liberdade que a tua palavra traz, entrando nos corações, entrando no intelecto, no entendimento, Pai, e transformando tudo que precisa ser transformado. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, fala aquilo que as minhas palavras não conseguem falar. Fala de maneira específica, para que cada um que veio hoje buscando uma palavra e uma resposta saia daqui tendo da tua voz aquilo do que precisa, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então como é que eu faço para viver o meu propósito? Como é que eu faço para viver aquilo que Deus tem para mim? Olha o que o texto está nos mostrando. Nós vemos aqui Isaías, ele tem uma visão. Isaías teve uma visão. Vou falar de novo, Isaías teve uma visão. O texto diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então preste atenção, não foi alguém que contou para Isaías, não
foi alguém que disse assim: Isaías, você sabia que ele está sentado num alto e sublime trono? Não. O texto diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você precisa entender que o chamado é pessoal. Como assim? É você quem precisa entendê-lo, é você quem precisa enxergá-lo, é você quem precisa vê-lo, é você quem precisa correspondê-lo, é você quem precisa entender que Ele te está chamando. Sabe qual é o problema? Que nós queremos ter uma correspondência daquilo que Deus quer a partir da história do outro e não da nossa própria história. O texto está dizendo: eu vi o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não reagimos ao chamado de Deus? Porque nós estamos esperando que outros validem aquilo que nem a gente está conseguindo acreditar. Irmão, quando é pancada, você pode até dar indireta para alguém perto de você que eu te autorizo. Se a pessoa não entendeu, você pode dar uma cutucada de leve. Às vezes nós queremos que as pessoas acreditem naquilo que Deus depositou em nós, quando nem nós estamos acreditando naquilo que Ele nos confiou. Então eu estou esperando que o outro valide, que o outro faça, que o outro me fale, que o outro confirme. Meu irmão, não foi alguém que chegou para Isaías, foi Isaías que viu. Eu vi o Senhor, Ele se revelou a mim, Ele se mostrou a mim. Eu consegui ficar surpreso com a visão que eu tive. Por isso quando a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, verdade, o problema é que hoje em dia nós achamos que verdade tem a ver com um conceito, tem a ver com uma ideia, tem a ver com um pensamento. Por isso muitas pessoas às vezes, quando chegam num impasse de uma discussão, elas falam o seguinte: tá, quer saber, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, cada um fica com a sua. Não é assim que funciona, sabe por quê? Porque verdade não é pensamento, verdade não é ideia, verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, verdade você não entende, verdade você conhece. É por isso que a Bíblia nos diz: e conhecereis, não entendereis, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós precisamos ter uma revelação. É por isso que nós precisamos conhecer de forma pessoal. Quanto mais você conhece de Deus, pega isso aqui que eu vou te falar. Quanto mais você conhece de Deus, mais você se libertará dos estigmas humanos. Quanto mais você conhece de Deus, mais você conhecerá de você. Como assim, pastora? Me explica, te explico. Quanto mais você tem revelação de quem Deus é, mais você entende qual é a sua missão e o seu propósito. Num determinado dia, Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: o que os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos falaram: alguns acham que você é Jeremias, outros acham que você é Elias, outros acham que você é algum dos profetas. Aí eu imagino Jesus olhando para eles e falar: e vocês? Quem dizem que eu sou? Mais ou menos assim. O que todo mundo eu acho até me importa um pouco, mas e vocês que andam comigo? Quem vocês acham que eu sou? Aí de repente vem Pedro e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E como você teve essa revelação, Pedro? Então deixa eu te contar. E tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você me conhece, você também vai entender quem você é. É por isso que nós precisamos ter uma revelação pessoal de quem Deus é. Ter um relacionamento para entendermos de forma pessoal para o que Deus nos chamou. Isaías teve uma experiência pessoal. Meu irmão, deixa eu te explicar. Você não vem para o Aviva para ver quem foi aquele que recebeu a maior palavra profética. Você não vem para o Aviva para ver como é que foi a vibe. Você não vem para
para o Aviva para ver se Deus convence o seu cônjuge daquilo que ele está errado. Você vem para o Aviva para que Deus possa se revelar a você. É pessoal. É uma experiência pessoal. É uma experiência de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem uma experiência pessoal com Deus e Ele fala com você ao seu interior, ninguém pode tirar de você aquilo que Ele falou. Ninguém pode roubar de você aquilo que Ele falou. Por que a palavra precisa ser pessoal, pastora? Porque só você sabe aquilo que moveu e chacoalhou o seu interior. Porque é isso que acontece quando Deus fala. Meu irmão, você até quer ignorar e não consegue. Você até quer ficar de boa e não dá. Chega a segunda-feira e você fala bênção, né? É bênção, glória a Deus. Mas aí quando chega na segunda, na terça, aquele negócio fica ecoando dentro de você. E você sabe que você tem que se posicionar. Você tenta até ignorar porque você pensa vai dar trabalho. Mas aí você não consegue ignorar. Por quê? Porque Deus falou com você. É pessoal. Olha para alguém perto de você e diga para essa pessoa: você precisa de uma palavra. Agora diga para ela: você precisa de uma experiência. Mas mais do que uma experiência, você precisa de relacionamento. Pastor, me explica para eu poder entender. Eu vou tentar te explicar de outro jeito. Quem está comigo? Enche aí um instrumental para vir comigo. Veja bem. Por que eu preciso de uma palavra? Porque é uma palavra pessoal que vai fazer com que eu possa me movimentar. Vou falar de novo. Irmãos, eu sou chata, mas vamos. É uma palavra pessoal que vai fazer com que eu possa me movimentar. Porque aquela palavra entrou, aquela palavra queimou, aquela palavra me chacoalhou, aquela palavra gerou um incômodo no meu interior, gerou um desconforto, porque é isso que a palavra faz, te tira da sua zona de conforto. A Bíblia conta em Lucas, capítulo 24, se eu não me engano, e a Bíblia vai dizer que Jesus, na verdade, Jesus já tinha falado para os seus discípulos. E ele tinha mais ou menos explicado o seguinte: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Os discípulos já estavam cientes de qual era o plano, do que haveria de acontecer, apesar de não entenderem por completo, mas eles estavam cientes do que aconteceria, porque Jesus já tinha falado. Só que a Bíblia diz que Jesus morre, e antes de completar esses 3 dias, que ele já tinha falado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, o que acontece? 2 discípulos vão para Emaús. Por que 2 discípulos vão para Emaús? Porque é isso que acontece com gente que se decepciona quando não vê acontecer rápido aquilo que espera que aconteça. Tem gente que não espera a palavra se cumprir no tempo determinado. Então, como se decepciona porque não foi no seu tempo, sai da posição quando deveria permanecer e esperar o tempo oportuno. Quem está pegando o que eu estou falando? Então o que acontece? Esses 2 discípulos não esperam o prazo se cumprir, e eles vão para Emaús. No caminho a Emaús, eles estão tão decepcionados. Por que você sabe, pastor, que eles estão decepcionados? Porque eles começam a falar: a gente achava que ele era o Salvador, a gente achava que era ele que haveria de libertar Israel. Só que aí o que acontece? Jesus ressuscitou. Não, você não entendeu. Deixa eu explicar desse lado para ver se você entende. Jesus falou que ao terceiro dia iria ressuscitar. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, ele cumpre o que falou. Jesus ressuscita. E eu confesso para você que se eu fosse Jesus, eu não tinha ido lá. Porque eu tinha pensado assim: não conseguiram nem aguentar 3 dias, já foram embora. Pois eu não vou buscar, mas glória a Deus que é Jesus e não eu. Pois Jesus vai ao encontro deles. Quando Jesus vai ao encontro deles, o texto diz que seus olhos estavam como que velados. Eles não percebem que é
Jesus. Só tem um problema: eles estão falando mal de Jesus. E Jesus chega, e aí eles começam a falar mal de Jesus para Jesus. Você está entendendo o negócio? Eles estão falando mal de Jesus para Jesus. É mais ou menos umas orações que a gente faz, né? Ah, Deus, por que o Senhor não cumpre a tua palavra? Então, eles estão falando mal de Jesus. Jesus chega e fala assim: vocês estão falando o quê? De quem? E eles falaram: você é estrangeiro que você não sabe o que aconteceu? Ele falou: me conta. Aí eles falam: então, teve Jesus, que a gente achou que era aquele que iria libertar Israel, e blá 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 blá. Mas aí a gente percebeu que é mais um profeta, porque na verdade ele morreu. Então a frase deles está dizendo o seguinte: nós estamos decepcionados porque ele não era aquilo que nós esperávamos que ele fosse. Aí Jesus olha para eles e fala assim: ó tardios para crerdes naquilo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas. E aí o texto diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Irmão, eu vou te explicar para você entender o que eu estou querendo dizer, que eu sei que está profundo. Presta atenção bem no que eu vou te falar. Eles já tinham recebido uma palavra, certo? Só que eles se decepcionaram quando não viram a palavra acontecendo como eles achavam que deveria acontecer. Aí o que Jesus faz? Jesus poderia ter chegado e simplesmente se revelado a eles. Ele poderia ter chegado e se mostrado como Jesus, e na hora que ele aparecesse, eles ficariam constrangidos e pensariam: meu Deus, Jesus ressuscitou, ele cumpriu o que ele falou. Mas não foi da forma que Jesus se revela. Jesus aparece sem que eles percebam. E Jesus, eu imagino que não está com muito tempo, mas ele faz questão. E aí ele pega as Escrituras, e o texto diz que ele começa tudo de novo, por Moisés e por todos os profetas, explicando o que dele se achava nas Escrituras. Pastora, me explica para eu poder entender. Vou te explicar. Jesus poderia ter chegado e se revelado, mas ele não chega e se revela. Ele chega e reafirma a mesma palavra que eles tinham aprendido lá atrás. Sabe por quê? Porque quando você tem uma palavra, a mesma palavra que faz você se movimentar é a palavra que te fará permanecer. Por que eu preciso de uma palavra pessoal? Porque essa palavra pessoal é aquela que no ímpeto de recebê-la te move. Mas quando o tempo passa e as coisas ficam tensas, quando o tempo passa e as coisas parecem não acontecer, é a mesma palavra que você recebeu lá atrás que vai te sustentar em meio ao processo. Por isso precisa ser pessoal. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que se você pensou em desistir, volta para a palavra que te fez se movimentar. Se você desacreditou porque o processo está difícil, volta para a palavra que te fez acreditar. Ah, pastora, mas é que ninguém acredita naquilo que Deus falou. Não tem problema. É por isso que é pessoal. É por isso que é para você. É por isso que é no seu interior. É por isso que Isaías teve que vir e falar: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ninguém me contou. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que muitos de nós não andamos na palavra, nós andamos no volume da palavra. Ai, pastora, você está sendo tão metafórica. Não, eu vou te explicar. Muitos de nós não andamos na palavra, andamos no volume da palavra. Como assim?
Se a palavra veio ontem e o volume está alto, aí eu estou lá, é isso, Deus vai fazer. Mas quando começa a passar o tempo, a palavra, ela não se cala, mas é que nem eco. No primeiro momento era só que depois ela continua ecoando, só não está no mesmo volume do início. É por isso que a gente anda na palavra e não no volume. Não importa que o volume esteja baixo, não importa que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que Deus falou. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Olha para alguém com autoridade perto de você e diga: Deus vai fazer. Acredita, porque Ele já falou. Meu irmão, se você não abraçar a palavra, se você não entender que é pessoal, que não é terceirizado, não é serviço terceirizado, é relacionamento, é pessoal. De novo Isaías falou: eu vi o Senhor, fui eu que vi, eu que ouvi, eu que entendi. Não é terceirizado, é pessoal. Sabe por quê? Porque muita gente vai duvidar e questionar aquilo que você ouviu de Deus. Tem ali umas irmãs que estão nessa aprovação. Meu irmão, tem gente que vai desacreditar. Há mais de 12 anos atrás, eu ouvi uma palavra de Deus em outro país. E Deus falou comigo: vai para Belo Horizonte fazer um seminário teológico. Só tinha um detalhe: eu nunca tinha pisado em BH, eu não tinha dinheiro, eu não conhecia ninguém, nenhum pastor me indicou nada. Nem sequer conhecia a Lagoinha direito, nem sabia que existia direito. Mas eu ouvi a voz do Senhor. Deus falou comigo: é para lá. E eu falei: Deus, não tem como. Eu nunca pisei lá, eu nunca fui, eu não conheço ninguém. Deus falou para mim assim: você não disse para mim que o que eu mandasse você faria? Falei: mas vamos conversar de novo. E aí o que aconteceu? Irmãos, para resumo, eu fui parar em Belo Horizonte, de outro país. Eu fui parar em Belo Horizonte com uma mala, R$500 e uma palavra. Uma mala, R$500 e uma palavra. Você vai ouvir essa história por aí. Uma mala, R$500 e uma palavra. E aí, Lola, o que aconteceu? Aconteceu que a única coisa que eu precisava, eu tinha uma palavra. Meu irmão, quando eu cheguei para contar para algumas pessoas: estou indo para Belo Horizonte. Para quê? Para fazer um seminário teológico. Teve gente que olhava para mim e falava: você está louca? Você vai viver do quê? Falava: não sei. Deus mandou, mas como que você vai? Não sei. Mas você conhece alguém? Não, mas Deus mandou. Irmão, eu sei que você está achando bacana, porque não é você. E aí tem gente que olhava e falava: mas você vai largar sua família? Eu falava: aham. A Bíblia não diz quem não deixar pai e mãe. E aí eu, tá, mas e como que você vai? Como que vai ser? Não sei. E aí, Lola, o que aconteceu? Irmão, dos tantos testemunhos que eu posso te contar, eu vou contar um. Quem quer ouvir? E quem não quiser vai ter que ouvir para o microfone. Irmãos, eu não tinha como vir para o Brasil. Eu não tinha dinheiro para comprar passagem. Não tinha. Aí eu lembro que eu fui e falei para minha mãe. Minha mãe falou assim: olha, tem um cartão internacional do seu pai que ele nunca usou. Eu não sei nem se funciona, mas vamos tentar passar. Eu lembro até o dia de hoje que a passagem só de ida era R$900, um voo. Estou falando de 12 anos atrás, era muito dinheiro para mim. R$900, eu não tinha de onde tirar. Só que minha mãe falou assim: faz o seguinte, passa o cartão e vamos tentar. Na hora eu passei o cartão, deu certo. Só que veio numa vez só. E minha mãe falou: eu vou ter que ir no banco, porque é no banco que eu vou parcelar um cartão internacional. Beleza.
Irmãos, o voo certo, tudo, chego eu em Belo Horizonte já tendo usado o voo. Estou esperando a fatura chegar e perguntar para minha mãe, e aí como é que vai ser? Aí ela chegou para mim e falou, a fatura chegou. Só que chegou assim, taxa de embarque R$23. A passagem deve vir para o mês que vem. Ela falou, então vai dar problema para mim, deixa eu já ir no banco para prever o valor que vai vir, porque eles devem ter separado o valor. Só veio a taxa de embarque. E aí ela foi no banco. Aí ela explicou para o atendente tudo e falou, minha filha pegou um voo, comprou um voo internacional, R$900, só que só veio a taxa de embarque R$23. Eu quero saber como é que eu faço para parcelar o restante do valor. O moço olhou no sistema e falou, senhora, me desculpe, mas não tem como cobrar o que não consta. Aqui não tem nenhuma passagem. Ninguém dizer, não sei se eu acredito, porque tem uns que tudo não acredita. Ficou R$23 de taxa de embarque para provar que não se perdeu. Para dizer assim, é milagre. Porque é isso que Deus faz. Deus não está te pedindo como essa palavra vai se cumprir, porque Ele garante o como. Ele está querendo que você acredite, que você diga, eu vi, eu ouvi, eu sei o que Deus falou, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida e na minha casa. Eu poderia ficar a noite inteira te contando testemunho do que Deus fez e ainda faz. Só que, meu irmão, não tem como experimentar milagre se você não acredita na palavra que Ele te deu e não anda nela. Porque você escolhe se você quer ser protagonista de um propósito divino ou se você quer ser ouvinte dos propósitos que os outros estão vivendo. Olha para alguém e fala, está falando contigo. Porque é bacana a gente ouvir um milagre do outro e falar, oh glória, aleluia. Mas posso te falar algo? Melhor do que ouvir um milagre do outro é experimentar milagre e falar, foi comigo, foi na minha casa, foi na minha vida, foi comigo que Deus falou. Então, meu irmão, Isaías, ele entendeu. Eu vi o Senhor. Agora, irmão, sabe o que acontece? Quando Isaías tem aquela visão sobrenatural, porque, irmão, vamos lá, é sobrenatural. Porque ele diz, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. De repente havia serafins, 2 asas cobrindo o rosto, 2 asas os pés, com 2 asas voavam. Eu não sei, irmão, mas para mim não é normal um anjo com 6 asas e um negócio todo. Isaías viu aquilo sobrenatural, estrondoso. E ele percebe que ele está tendo uma revelação de Deus. No momento que ele tem essa revelação, sabe qual é a primeira reação de Isaías? Ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então deixa eu te explicar, ele tem aquela revelação, ele tem aquela visão, e automaticamente quando ele se depara com essa grandeza, ele vê a sua imperfeição, ele vê a sua falha, ele fala, ai de mim. É mais ou menos assim, meu Deus, eu não dou conta com isso aqui que eu estou enxergando. Mas sabe o que é maravilhoso? É que mesmo que ele olha para a sua condição, mesmo que ele olha para a sua limitação como um homem falho, e que é exatamente o que acontece com a gente, quando Deus dá uma palavra ao nosso respeito, e a gente olha a nossa realidade atual, e pensa assim, como que Deus vai fazer isso comigo? Olha o jeito que eu estou, olha quem eu sou, olha as minhas falhas, olha os meus pecados. Como é que Deus vai usar alguém como eu? Como é que Deus vai chamar alguém com o passado que eu tenho, com a condição que eu tenho? Eu não nasci no lar cristão, eu não venho de berço evangélico. Olha a minha vida toda capenga. Tem gente que é assim, olha para todo o seu histórico e utiliza o seu histórico como argumento para não viver o que Deus falou. Ai, Deus pode usar alguém como eu?
Mas deixa eu te falar algo, sabe o que eu percebo através desse texto? Que nenhuma das suas falhas e as suas limitações são uma condição para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Se você estiver disponível, se você quiser, se você acreditar, se você aceitar, se você corresponder, Deus é aquele que pode transformar qual for o cenário. A questão não é a sua condição atual, é o quanto você está disposto a se render e deixar Jesus transformar você. Não, nessa hora alguém tinha que se empolgar. Não tem a ver com como você está hoje, tem a ver com quanto você permite Jesus transformar a sua vida. Porque é isso que acontece, meu irmão. Olha que loucura. Se a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente não pega cara top. Deus não vem e pega aquelas pessoas que eram maravilhosas. Não, nunca fiz nada. Não. A gente começa a olhar um monte de gente avacalhada. Jesus, irmão, olha aqui. Jesus se revela como o Messias. Todo mundo queria achar o Messias. Cadê o Messias? O Messias vai vir, vai vir, vai vir. O que acontece? Jesus começa a fazer milagre e fala: não conta nada, eu não posso me revelar ainda, não fala para ninguém. Abafa o caso. Jesus fazia um milagre e falava: abafa o caso. Aí o dia que ele decide se revelar como Messias, ele faz para quem? Para uma mulher samaritana, que a condição dela era que teve 5 maridos e o que tinha naquele momento não era o seu marido. Então vou traduzir para você: uma mulher cheia de pecado, uma mulher cheia de derrotas na sua vida emocional. Mas Jesus não olha para o seu passado nem para a sua condição e fala o seguinte: eu vou até você para te encontrar e para me revelar a você. Meu irmão, é isso que Jesus faz. Ele não pega a gente pronta. Ele pega a gente com um bom milagre para ter que testemunhar. Irmão, é isso que acontece. Eu amo ver a história do endemoniado gadareno. Você olha o endemoniado gadareno, irmão, todo mundo já sabia que ele era um endemoniado que andava no meio de sepulcros. Jesus chega diante dele, liberta o cara. Quando liberta o cara, o endemoniado fala assim: deixa eu te seguir. É lógico. Ele está diante do homem que o libertou. E ele fala: deixa eu te seguir. Jesus olha para ele e falou: de jeito nenhum, vai e conta o que eu te fiz. Sabe o que ele está dizendo? Você não vai ser somente um seguidor, você vai ser alguém que vai viver propósito. Você vai falar, você vai propagar, você vai corresponder, você vai anunciar, você vai testemunhar aquilo que eu fiz na sua vida. De usar seus defeitos como desculpa para quem tem o poder de transformar você. Pare de usar suas impossibilidades. Ai, mas olha como é que está minha vida, meu tempo. Não tem como. Pare e comece a corresponder àquilo que Deus tem para você, meu irmão. O chamado, o propósito que Deus tem para você. Por quê? Porque nenhum dos seus defeitos é forte o suficiente como para tornar Jesus alguém que não pode fazer milagres. Ele é um Deus de milagres, não é isso que você canta aqui no culto? Ai, Ele faz milagres. Ai, Deus faz um milagre na minha vida. Sim, às vezes o maior milagre não é na sua vida, é você mesmo. E é isso que acontece no texto. Porque olha o que o texto vai dizer. Irmão, Isaías tem a visão e a primeira coisa que ele repara é nos seus lábios. Ele vê o erro nos seus lábios e ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero que você pegue isso daqui em nome de Jesus, irmão, porque a Bíblia é maravilhosa. Sabe por quê
que Isaías repara no defeito da sua boca? Pergunta para mim por quê? Porque ele poderia ter naquele momento olhado e falado assim: ai de mim, que sou preguiçoso. Ai de mim, que sou incrédulo. Ai de mim, que sou mentiroso. Ai de mim, que tal coisa. Só que ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Gente, eu vou falar algo aqui. Eu não acho que Isaías tinha só esse defeito. Eu acho que Isaías tinha muitos erros, como nós temos muitos, não é verdade? Não mente não, não é verdade? Mas Isaías reparou num erro. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Pergunta por quê? Porque ele repara no defeito que era exatamente no chamado que ele iria fluir. Ele era profeta. Pastora, me explica. Vou te explicar. É justamente nas áreas que você tem mais luta que Deus quer te usar. É por isso que Satanás tenta te parar. É por isso que Satanás tenta te desmotivar. É por isso que muitas vezes ele tenta apontar seu erro uma e outra vez, dizendo que você não vai poder vencer. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus pode transformar e usar isso para a glória dele. Isaías era um profeta, e ele iria executar o seu chamado. Aí o que acontece? Ele está preocupado com a sua boca, e ele fala: sou um homem de lábios impuros. Aí o texto diz: de repente veio um serafim que pegou do altar uma brasa. Não, você não está entendendo. Pegou do altar uma brasa. Pegou do altar uma brasa. Ele pegou do altar uma brasa. Ele pegou do altar uma brasa. Ele não colocou na mão de Isaías. Ele não colocou nos olhos de Isaías. Ele pegou do altar uma brasa viva e ele coloca na boca de Isaías. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para você e para mim: Isaías, se esse era o seu problema, Isaías, se essa era a sua desculpa, Isaías, se essa era a sua limitação, então deixa eu resolver o seu problema. Ele coloca uma brasa viva na sua boca e diz para Isaías: os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas uma das tipologias do fogo dentro da Bíblia é purificação. Ele vem com o fogo consumidor. Deixa eu te explicar algo, porque tem muita gente que não sabe. Hoje você vai entender. Glória a Deus por um aleluia. Mas você vai entender. Estou acabando, mas eu preciso que você entenda isso. Tem muita gente que clama pelo fogo do Senhor. Vai. E a gente vai clamar agora no final, porque você vai clamar do jeito certo. Eu quero fogo que vem do céu. Eu quero fogo transformador. Fogo do Espírito. Agora entenda algo. Fogo do Espírito não tem a ver com manto, com reteté, com rolar, com pular. Apesar de eu gostar de tudo isso, que eu sou pentecostal. Cadê os pentecostais aqui, irmão? Que a gente é batista, penteca batista, um negócio absurdo. Então veja bem, quando a gente pede pelo fogo do Espírito, muita gente acha que esse fogo tem a ver com o movimento que eu senti, o arrepio, o queimar. Só que fogo na Bíblia é purificação. Pastora, o que é purificação? É separar o que presta do que não presta. Não, eu vou falar de novo. É separar o que presta daquilo que não presta. Quando
Gente, um metal precioso como o ouro, a alta temperatura, o que acontece? Ele é purificado. O que presta é separado daquilo que não presta. Então por que o anjo vem com uma brasa de fogo na boca de Isaías? Para torná-lo apto para cumprir a sua missão. Então eu quero que você entenda algo nessa noite, meu irmão. Todas as vezes que você está clamando por fogo, e você está dizendo, ai Senhor, vem com o teu fogo, ai eu quero fogo, então deixa eu te falar, tem gente que vai sair da sua vida. Por quê? Porque ele vai tirar o que presta do que não presta. Tem lugares que você não sai, que você vai ser chutado. Por quê? Porque como você não teve coragem de sair, e Deus ouviu quando você clamou e fala, Deus envia fogo. Ele fala, já que ele não sai, deixa eu ajudar. Vai ser expelido. Aí você pergunta, Deus, por que está acontecendo comigo? Porque lá no Aviva você clamou pelo fogo. Você disse, eu quero fogo, eu quero mais. Tem conversa que vai começar a não acontecer mais. Aí você fala assim, nossa, tem gente que mudou comigo. Sim, mudou por quê? Porque a conversa que você tinha com essa pessoa não era boa. Então para que você seja purificado, Deus começa a colocar uns incômodos nas pessoas de nem querer conversar contigo. Para quê, pastora? Para você não pecar. Por quê? Porque Deus está te purificando, Deus está te aperfeiçoando. Por quê? Porque tem uma missão, porque tem um propósito, e essa missão não pode esperar, e o propósito não pode esperar. Entenda algo. Deus não está te chamando para que você experimente o milagre. Deus está te chamando para que você se torne um milagre. Aí às vezes você até fala para Deus, Deus, mas por que o processo é tão difícil? Porque você não pode esperar milagre no que requer processo. Ai Deus, mas por que o processo é tão árduo? Porque meu irmão, 120 anos para criar uma arca não tem a ver com a arca, tem a ver com Noé. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso que tem processos que levam tempo, porque o tempo fala de purificação. Tem coisa que está sendo purificada, tem coisa que está dizendo, não, vamos deixar o que presta, vamos deixar no ponto certo para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Quem está me entendendo nessa noite? E agora sim eu vou acabar. Tá legal isso aí. Agora sim eu vou acabar. A Estela já pode subir. Vai cantar alguma coisa de fogo. Na verdade eu já sei o que eu quero que ela cante. Essa aí que você cantou. Ouvi o meu Senhor bater. Isso aí. Agora aqui, ó. Você já sabe a música, agora relaxa. Presta atenção aqui no negócio. Não sei nem se está no tom, já está no tom, né? É, você se vira. Agora vem a parte mais importante. Olha para alguém e fala, a parte mais importante. Quem entendeu até aqui essa mensagem? Tá, então vamos lá. Irmão, Isaías viu, teve uma experiência pessoal. Na hora se preocupou com o seu defeito, porque quando nós temos uma revelação de Deus, nós vemos a nossa condição. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Vem o anjo, resolve o problema de Isaías. Só que agora eu quero interpretar para você entender. Eu quero um voluntário aqui. Vem você. Como é seu nome? Felipe. Vamos lá, aqui é Isaías. Tá bom? Você está visualizando? Então você vai interpretando. Ele viu uma visão, o Senhor assentado no alto e sublime trono. Não, você não faz essa cara com essa visão. O Senhor assentado no alto e sublime trono. Ah, isso, meu Deus. Isso. É. Aí ele falou assim: ai de mim que sou um homem de puros lábios. Aí pode ficar de pé. Aí veio, meu irmão, veio o serafim.
e trouxe a brasa e colocou na sua boca. Ou seja, resolveu o problema da imperfeição. Vem um pouquinho mais para cá. Resolveu o problema da sua boca. Meu irmão, você tem alguma dúvida de que Deus quer usar Isaías? Hein? Estou perguntando para você. Você tem alguma dúvida de que Deus quer usar o Felipe? Isso aí, irmão, para você entender que é profético. Você tem alguma dúvida de que Deus já estava preparando Isaías para um propósito? Não. Tá? Aí, o que acontece? Meu irmão, está tudo pronto. Resolveu o problema de Isaías. Consertou a boca do miserável. Porque falava o que não prestava. E aí Deus fala assim. Não, meu irmão, eu tenho que ler. Aí Deus fala assim, ó. Eu vou falar como é que eu imagino, tá? A quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Irmão, porque assim, eu não consigo ver Deus falando assim. Resolvi tudo aqui e falar assim, ai, a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Eu imagino Deus com tudo pronto falando assim, a quem enviarei eu? Quem há de vir por nós? Agora presta atenção. Se Deus já resolveu tudo e deixou tudo pronto, por que raios Deus está perguntando a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pergunta para mim por quê? Porque assim como o chamado é pessoal, a disposição também é. Assim como o chamado é pessoal, a disposição também é. Sabe o que Deus está dizendo para Isaías? Isaías, eu já resolvi as suas desculpas, eu já resolvi os seus problemas, eu já resolvi as suas crises, mas eu não vou te impor. É você quem precisa escolher. Então eu te faço uma pergunta, Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que você pode ficar em pé no seu lugar? Eis que eu te lanço como uma flecha, diz o Senhor. Eis que eu te lanço como uma flecha, diz o Senhor. Porque tenho visto o teu coração. Tenho visto o seu coração sem reservas. Mas eu tiro hoje o seu senso de incapacidade, diz o Senhor. Não haverá limitações para o meu poder, diz o Senhor. Eu te lanço, assim como o arqueiro determina o destino da flecha, eu te lanço para o destino profético, diz o Senhor. E não se entristeça pelo que eu tirar. Não se entristeça pelo que eu tirar da sua vida, diz o Senhor. Porque nada te prenderá. Nada te prenderá. Eu venho aqui para te dizer nessa noite que Deus está dizendo para a gente aqui: quem há de ir? A quem enviarei? Ah, quem eu enviarei? Quem há de ir? Será que tem gente aqui nessa noite que pode dizer: ah, eu ouvi
ouvi o meu Senhor bater na porta. O meu coração ele queimou e eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não vou ficar parado. Ah, será que tem gente aí? Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu quero fazer um chamado aqui na frente. Depois o pastor vai fazer um chamado para aceitar Jesus. Mas eu quero chamar gente que até hoje deu desculpas para Deus, que se achou incapaz, que você tinha tantos argumentos: ah, me falta preparo, ah, não tenho tempo, ah, não sei, eu acho que não é para mim. Mas você entendeu essa palavra e você entendeu a urgência de Deus em te usar. E você hoje está disposto a dizer diante de Deus, não é diante da Lola, é dizer diante de Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu paro hoje com as desculpas. Eu quero que você venha aqui na frente agora. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente. Você vai fazer um compromisso diante de Deus nessa noite. Porque o Aviva não é simplesmente para se sentir bem, é para dizer: eu quero viver o que Deus tem para mim. Corre, corre para cá que a gente não tem tempo. Você vai vir, você vai dizer: Senhor, conta comigo, eu quero viver o meu chamado. Eu sei o que o Senhor falou a meu respeito. Tem tanta gente descredibilizando. Eu preciso ser específica numa palavra. Deus está mandando dizer pra gente aqui: uma coisa é todo mundo te descredibilizar, outra coisa é você se descredibilizar. Deus está mandando eu dizer: eu quero gente que acredita. Eu quero gente que escolhe acreditar no que eu falei. Se você hoje toma essa decisão, eu posso ouvir Deus falando: ah, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você é essa pessoa, ai, não sei, o que as pessoas vão falar se eu passar na frente? Meu irmão, você ainda está preocupado com isso? Pelo amor de Deus, corre para cá. Se você é essa pessoa, corre para cá. Nós vamos orar por você, com os pastores aqui nós vamos orar. Você está tomando essa decisão hoje, sabe por quê? Porque o Aviva acaba amanhã, mas o chamado não acaba. Ele começa, ele começa, ele começa. Então você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero fogo, mas eu quero fogo para viver um propósito. Eu quero ser cheio. Então usa-me. Isso. Os pastores. Livres exclusivos só pra te servir.